Hoje, em destaque, as sessões dos dias 10 e 11 de junho de 2015. Karina, eu tenho a impressão que, de longe, o maior destaque é exatamente na sessão plenária da quarta-feira, que foi inteirinha dedicada a um tema que, na verdade, é bastante polêmico e que, inclusive, exigiu a realização de uma audiência pública com muitas polêmicas que foram acompanhadas por todo o país. Até porque toda a sessão plenária da quarta-feira foi dedicada a um único tema, que foi a ação direta de inconstitucionalidade, em que se questionava, né, a conformação dos artigos 20 e 21 do Código Civil com diversos direitos fundamentais previstos na Constituição. E ao que acabou sendo concluído pelo Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira ainda, e a manifestação de todos os ministros presentes no plenário do Supremo Tribunal Federal, de que para se publicar as biografias não há necessariamente a necessidade, vamos dizer assim, da autorização do biografado, seja em biografias literárias ou mesmo audiovisuais. Essa foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, com eficácia vinculante, tem essa decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade e passa a valer, não é, já para todas as biografias. Isso significa dizer que os artigos 20 e 21 do Código Civil não foram declarados inconstitucionais, mas foi dada essa interpretação conforme a Constituição pelo plenário nesta semana. Como você disse, o grande destaque da semana, sem dúvida alguma, foi esse tema discutido na quarta-feira. E na quinta-feira, outros dois temas também interessantes foram discutidos, mas chegando a uma conclusão de que oficiais de justiça não praticam efetivamente uma atividade de risco. Existe um risco, mas ele é eventual e a orientação, o voto dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso em 2 mandados de injunção e foi no entendimento de que não haveria para essas pessoas a consideração de uma atividade de risco permanente, mas sim iminente, e não poderia ser aplicada a lei dos policiais para que fosse a eles concedida a aposentadoria especial, não é? Já que era essa a busca nos mandados de injunção, tanto para oficiais avaliadores, como outros servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União, aqui no Distrito Federal, era o que se buscava. E uma discussão também envolvendo uma lei estadual da Bahia, referente a depósitos judiciais, teve o julgamento interrompido mais uma vez em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, mas 3 temas bastante interessantes que acabaram tomando conta do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta como na quinta-feira. Então vamos, como sempre, acompanhar a cobertura do jornalismo da TV Justiça. Quarta-feira, portanto, ministros do Supremo Tribunal Federal liberam a publicação de biografias não autorizadas. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros. Segundo a entidade, exigir autorização para escrever biografias viola o princípio da liberdade de expressão. A obrigação de licença prévia dos biografados está prevista no Código Civil brasileiro. Na sessão desta quarta-feira, o advogado da ANEEL pediu que os artigos que determinam essa obrigatoriedade sejam interpretados à luz dos princípios previstos na Constituição e argumentou que impedir as biografias não autorizadas cria um monopólio das autobiografias e viola o direito à informação. Ao criar a exigência de uma prévia autorização do biografado, por extensão de personagens coadjuvantes ou de seus familiares, na hipótese de pessoas já falecidas, a lei acaba por lhes conferir um direito ou um poder de veto peremptório sobre relatos biográficos, configurando, ao ver da requerente, algo equivalente nos seus efeitos a uma forma privada de censura que tem sido exercida no Brasil por meio de ordens judiciais de proibição e de mandados de busca e apreensão. 2 outras entidades falaram como amigo da corte e também defenderam a não obrigatoriedade da autorização. Biografias tratando da vida de pessoas são uma importante fonte histórica, uma importante fonte historiográfica. Todos os fatos devem ter relevância para o biógrafo que está exercendo o direito constitucional à liberdade de expressão. Os fatos inverídicos, as ofensas à honra, as calúnias serão resolvidas como devem ser resolvidos todos os danos cometidos contra as pessoas, justamente como previsto na Constituição Federal, com direito à
indenização. Por outro lado, duas entidades se manifestaram pela legitimidade da necessidade de autorização prévia. O advogado do Instituto Amigo, criado pelo cantor Roberto Carlos, que em 2007, com base na lei, conseguiu banir das prateleiras um livro sobre a biografia dele, disse que as biografias não autorizadas ferem o direito à privacidade e, por isso, a publicação dessas obras deve ter o aval dos biografados. A ADIM, senhor ministro, ela diz quase que como se fosse absoluto o direito do biógrafo. O biografado não pode analisar caso a caso quando se sentir ofendido na sua dignidade. Ora, falaram em censura por parte da nossa defesa. Eu acho que a única censura que existe nesse processo que eu consigo vislumbrar é a censura de impedir que o cidadão que vê a sua dignidade afetada não poder procurar o judiciário caso a caso. As memórias pessoais não devem ser julgadas por terceiros, exceto se as mesmas forem indispensáveis para o esclarecimento de fatos de interesse público de segurança nacional. A todo ser humano compete o direito ao esquecimento de dores, mazelas da vida privada, fatos constrangedores já superados e acalmados pelo tempo. A todo ser humano compete o direito à felicidade. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, fez uma síntese das 120 páginas do voto dela. Relembrou que, para substanciar o entendimento, realizou uma audiência pública no ano passado, em que ouviu os diferentes posicionamentos e concluiu que a liberdade de expressão deve prevalecer e os abusos podem e devem ser corrigidos no judiciário, sendo possível, inclusive, o pagamento de indenizações. A produção de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe da autorização prévia, porque somente poderão ser tidos como legítimos, válidos e subsistentes os preceitos no sistema jurídico se afastar da exigência para o tema específico, qual seja para a elaboração, divulgação de obras biográficas. Há o risco de abusos, não apenas no dizer e no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas a vida pede de cada um de nós coragem perante os riscos e solução para o que vier a se concretizar. O direito dita formas de fazer com que sejam reparados os abusos, a saber, por indenização a ser fixada, segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior, cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. Abusos, repito, podem ocorrer e ocorrem, mas acontecem em relação a qualquer direito. No caso, a interpretação dos dispositivos civis quanto a biografias que cumprem função social de relevo para o conhecimento da história e o seu encaminhamento. O que não me parece constitucionalmente admissível é o esquartejamento das liberdades de todos pela censura de um. O querer de um ser humano, importando a sua dignidade, há de ser protegida pelo direito. Mas o direito não existe para Robinson Crusoe. É quando chega o escravo sexta-feira que a comunicação se estabelece e que a ciranda humana começa. Cala a boca já morreu. É a Constituição do Brasil que garante. Por isso, considerando que a Constituição do Brasil assegura como direito fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, científica, cultural. B, que a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreende o direito de informar, de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica para o que a biografia compõe fonte inarredável e fecunda. C, que a Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito de outrem. D, que a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, estabelecendo em seu texto a consequência de descumprimento desta norma, pela definição da reparação de sua violação, por indenização a ser definida. E, que norma infraconstitucional não pode amesquinhar ou restringir direitos fundamentais constitucionais,
ainda que sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente fixado, o que impõe se busca a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder subsistir no sistema jurídico. Voto, senhor presidente, no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para, dando interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, liberdade de informar e de ser informado, liberdade de pesquisa científica, proibição de censura, declarar inexigível consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. B. Reafirmar o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, que ali fixa que a transgressão haverá de se reparar mediante indenização, nunca por censura prévia ou a posteriori impeditiva do exercício das liberdades, menos ainda se introduzida por norma infraconstitucional, e é como voto, senhor presidente. Por unanimidade, todos os ministros da Corte seguiram a relatora e as biografias não precisam de autorização para serem publicadas ou produzidas em meio audiovisual. Bom, Karina, vimos que foi um voto com diversos dispositivos que foram colocados pela ministra Carmen Lúcia, votação por unanimidade. Vale o registro de que houve, inclusive, uma pequena alteração em um detalhe do voto da ministra Carmen Lúcia, mas o que vale é que a decisão por unanimidade do plenário, acompanhando a maior parte, mais de 90%, 99%, foi apenas um item que houve uma pequena alteração. O que não se altera é que as biografias não autorizadas estão autorizadas do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento relativo à liberdade de expressão. Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão artística, cultural, intelectual, e também a liberdade de informação. Esses foram os diversos direitos fundamentais que foram discutidos no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira e que acabaram culminando com a prevalência desses fundamentos em detrimento ao que se exigia o Código Civil de 2002. O Código Civil dizia que qualquer violação à imagem, à honra, aos direitos da personalidade do biografado, ele poderia se manifestar para impedir que essa biografia fosse publicada. Então, os ministros entenderam que uma limitação a esses direitos fundamentais feitas por uma norma infraconstitucional, no caso o Código Civil, não poderia prevalecer em razão do que o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, falou durante a sua manifestação no plenário, em razão do princípio da unidade da Constituição. Tem que haver uma conformação entre o direito infraconstitucional e o constitucional e deve prevalecer sempre o direito constitucional. A limitação aos direitos de manifestação do pensamento, ela já existe uma limitação na própria Constituição com a vedação do anonimato. Mas isso também não significa que eventuais exorbitâncias nessas manifestações do pensamento, elas não sejam puníveis conforme a legislação infraconstitucional ou mesmo a prevista na Constituição. A Constituição garante, a ministra Carmen Lúcia disse isso, o biografado que se sentir lesado por informações que foram levadas para além da verdade dos fatos, ele tem como buscar uma reparação indenizatória e tem até o direito de resposta. Não é? No caso da ofensa que foi proferida, tem o direito de resposta proporcional ao agravo, diz a Constituição. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz, inclusive, na sessão da quarta-feira, logo depois, ou melhor, uma pergunta que eu fiz, na verdade, na quinta-feira, quando conversávamos a respeito dessa decisão que foi da quarta-feira. Essa decisão do Supremo não é um cheque em branco para se falar o que quiser a respeito de qualquer pessoa. Exatamente. As consequências e os excessos dessa manifestação do pensamento, pode haver uma responsabilização, inclusive,
inclusive, no âmbito civil, com um pedido de indenização, e até pode haver uma responsabilização criminal, já que são tidos como alguns crimes contra a honra previstos no Código Civil, como a injúria, a calúnia, a difamação. O ofendido, no caso biografado, se ele se sentir dessa forma, a sua honra subjetiva ou sua honra objetiva violadas, ele pode se socorrer, inclusive, para uma sanção criminal. Então, nesse sentido, os ministros acabaram, de uma certa forma, dando essa interpretação ao Código Civil, no sentido de que não se deve exigir essa autorização, mas, havendo exorbitâncias, a responsabilidade civil e criminal pode ser alcançada por esses ofendidos. Quer dizer, e também eu volto a insistir numa questão específica, Karina, que houve uma audiência pública, inclusive, aliás, uma audiência bastante emocional, de certa forma, porque os argumentos foram colocados com muita ênfase em relação a esses dois pontos de vista, caracterizando, assim, o fortalecimento desse sistema de coleta de informações para o livre convencimento do juiz. Os ministros até falaram, e da tribuna, durante o julgamento também isso foi dito, que no Brasil, desde a abertura, do retorno da democracia com a Constituição de 1988, a censura ela é proibida de forma expressa em diversos dispositivos da Constituição, e que proibir essas biografias ou necessitar dessa autorização do biografado para que elas pudessem ser publicadas, isso seria como uma censura, né? Uma análise prévia do que pode ou não pode ser veiculado e publicado. Isso viola o direito de informação. Então, esses argumentos foram acatados pelo Supremo Tribunal Federal, como você disse, à unanimidade, acabaram julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade para dar essa interpretação aos dois dispositivos do Código Civil, de acordo com esses direitos fundamentais previstos na Constituição e que devem prevalecer no Estado democrático. Destaque da semana, destaque da sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora conferir os julgamentos da quinta-feira, lembrando que, exatamente por conta do grande debate que houve especificamente em relação a esta ação na sessão da quarta-feira, a pauta da quarta transformou-se automaticamente, os processos que não foram julgados, em uma parte significativa da pauta da quinta-feira, na qual os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram a aposentadoria especial a oficiais de justiça. O plenário também analisou se o Estado da Bahia pode transferir para a conta única do Estado os depósitos judiciais. O Estado baseia a ação na Lei Estadual 9.276 de 2004, que prevê a transferência de 70% dos valores dos depósitos judiciais para a conta única do Estado. A ação civil originária é contra a União, o Banco do Brasil e o Bradesco. Segundo o advogado do Banco do Brasil, o Estado diz que usará os recursos para modernizar e ampliar o Poder Judiciário baiano. Mas esse argumento preocupa a instituição financeira. A preocupação do Banco do Brasil é que, de alguma forma, tenha que arcar com esse pagamento e buscar o ressarcimento junto ao Estado. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, antes de analisar o mérito da questão, disse que o caso não seria de competência do Supremo. Eu trago um voto apontando que o pano de fundo é um pano patrimonial e que não se tem a União como parte propriamente dita na ação, que poderia realmente deslocar a competência para o Supremo. Eu concluo pela incompetência do Supremo para julgar esta ação, mas digo que o tema de fundo é um tema de repercussão maior, saber se o Estado-membro pode ou não legislar relativamente a algo que tem contornos processuais, que é o depósito processual. Agora, de qualquer forma, né, apegado ao que eu venho sustentando em outras ações, né, e considerado o conflito federativo, que eu encaro a cláusula permissiva do pronunciamento do Supremo como a revelar a exceção, eu mantenho o voto no sentido da incompetência. Mas, como já adiantei, tenho munição para o mérito. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o relator. Mas o julgamento foi suspenso após o ministro Gilmar Mendes pedir vista. Os depósitos judiciais são os valores depositados para garantir o cumprimento de uma obrigação ou um direito de alguma das partes envolvidas que está sendo discutido no judiciário.
O plenário também retomou o julgamento para decidir se os oficiais de Justiça Federal, os inspetores, os agentes de segurança judiciária e os analistas e técnicos com atribuições de segurança do Judiciário ou do Ministério Público da União têm direito à aposentadoria especial com base em atividade de risco. Por maioria, os ministros decidiram que não há definição legal de que essas funções representem um risco contínuo. O caso foi julgado em 2 mandados de injunção. Bom, Karina, inclusive vale salientar até um detalhe que a sessão plenária da quarta-feira, ela foi até um pouco mais, da quinta-feira, ela foi um pouco mais curta, até em contraponto à sessão plenária da quarta-feira, que se estendeu, inclusive, até uma sessão única, que se estendeu por muito tempo, por conta dos debates que aconteceram e das exposições que foram feitas de voto naquele julgamento, que é um dos destaques da semana, das biografias não autorizadas. A sessão da quinta-feira, ela, embora tenha tido o maior número de processos até julgados, mas ela foi um pouquinho mais curta. Isso porque havia um compromisso oficial do presidente da Corte na recepção em visita aqui ao Supremo Tribunal Federal do ex-primeiro-ministro da Bélgica. Então, por conta dos julgamentos que estavam caracterizados para aquele dia, houve a sugestão de, em vez do intervalo, que a sessão fosse encerrada, retomando-se os trabalhos na próxima semana. Que será uma semana bastante movimentada, já vamos falar sobre isso. Karina, no caso, como poderíamos destacar a sessão desta quinta-feira, considerando, inclusive, que houve um tema específico que começou a ser debatido, mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E a outra decisão que foi tomada efetivamente na quinta-feira. Os destaques, portanto, da quinta. No caso dos depósitos judiciais, o questionamento é em relação a uma lei estadual da Bahia que determinava que 70% desses depósitos judiciais fossem transferidos a uma conta única do Estado. E esse questionamento, o ministro Marco Aurélio, ele acabou ficando numa parte preliminar da argumentação trazida no Supremo Tribunal Federal e entendendo que não cabe ao Supremo julgar esse tipo de discussão, porque a União sequer é parte nesse processo. Ela foi inserida no momento, mas depois o Estado da Bahia pediu que ela fosse retirada, então ela funciona como um assistente simples ao lado do Banco do Brasil. E isso não ensejaria a tramitação desse tipo de discussão aqui no Supremo Tribunal Federal, à luz do que prevê a Constituição nessas competências da Suprema Corte. O ministro acabou sendo acompanhado por alguns outros ministros presentes à sessão, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista, julgamento interrompido. Vamos verificar se, quando do retorno, em razão, o pedido de vista, inclusive, houve um ensejo desse pedido de vista em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade que discute um tema parecido, mas envolvendo uma legislação do Estado do Rio de Janeiro. Então, houve um pedido de vista, vamos aguardar como é que vai ser o julgamento, se isso continua aqui no Supremo Tribunal Federal, essa discussão, ou se é declinado para as instâncias ordinárias. E um outro tema também que foi julgado foram 2 mandados de injunção com relação à possibilidade de se atribuir aos oficiais de justiça e vários outros servidores do Poder Judiciário e também do Ministério Público da União aqui no Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial, diferente daquele cômputo normal que nós temos para a aquisição da aposentadoria, o alcance desse direito fundamental social para esses servidores, na medida em que eles alegavam uma ausência de legislação que pudesse garantir a eles essa aposentadoria especial por força do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, que garante, nos termos da lei, e é justamente essa ausência de lei que faz ensejar esses mandados de injunção, para todos os servidores que, de uma certa forma, pratiquem alguma atividade de risco. E eles alegavam que a função de oficial de justiça é uma atividade de risco. O julgamento já havia sido iniciado e foi retomado nessa semana com o voto do ministro Luiz Fux, que acabou seguindo a divergência e que acabou prevalecendo a divergência no sentido de que essa opção de aposentadoria especial deve partir do Poder Legislativo. Não caberia ao Judiciário decidir em mandado de injunção a forma como deveria ser aplicada essa aposentadoria especial. E que também não poderia ser buscada a aposentadoria especial concedida pela Lei Complementar 51 de 85, que é a aposentadoria garantida aos policiais, já que os policiais exercem uma atividade de risco permanente. E para a divergência que se formou, que acabou sendo capitaneada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a atividade de oficiais de justiça, mesmo avaliadores, é uma atividade de risco iminente, eventual e não permanente, daí não poder se aplicar
por analogia, essa mesma legislação já existente. E acabaram sendo julgados, portanto, denegando a ordem nesses 2 mandados de injunção, ficando vencidos apenas a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Eurico Zavascki, que já haviam votado anteriormente nesse sentido pela concessão parcial da ordem, ainda que por motivos diversos. Mas nesses 2 casos também não se atribuem a eles, em razão dessa ausência de norma regulamentadora, mas que seria uma opção do Poder Legislativo. A lei estabelecida pelos policiais militares aos oficiais não se aplica, não pode se considerar risco permanente, mas sim um risco eventual. Destaques da semana, portanto, lembrando que a semana que vem ela terá uma característica especial, porque também será destaque no programa plenário no final de semana. Na terça-feira, nós teremos a posse do ministro Edson Fachin, completando a composição do Supremo Tribunal Federal. Transmissão ao vivo da TV Justiça, você vai acompanhar conosco, e também teremos uma cobertura, já que se refere a uma matéria que é pertinente ao plenário, às decisões do plenário, nós vamos rever aqui como foi essa posse também no nosso programa plenário. E, portanto, além da posse, além da solenidade de posse, nós já temos encontro marcado na semana que vem, Karina. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.